Muito bom, Sandra. Bom, até respondendo já para o Vini, para algumas pessoas, falando em pimentinha, MRV é uma Essa é das uma delas. pimentinhas que eu tenho aqui, viu? Se tem uma pimentinha na Essa é carteira malagueta, minha, hein? por exemplo, e é malagueta, essa daí é das bravas, viu? Isso aí não tá fácil, não. Mas a grande notícia é justamente essa. O resultado, quando você olha o DRE, ele é péssimo, ele é feio, né? As pessoas não entendem o que está acontecendo, o que está por trás do resultado. Então, imagino que muito investidor viu só os highlights. Nossa, o prejuízo da companhia de 800 e poucos milhões de reais no trimestre, muito pior do que no mesmo período do ano passado. Então, quando ele olha essas notícias, muita gente sai vendendo. O que aconteceu no pós-resultado? Eu acho que o resultado foi na terça e o pós na quarta, ou foi quarta e quinta, agora não lembro. O papel abriu caindo 3% e terminou o dia seguinte. Que isso nos mostra, Vini e Sandra? A gente tem que entender o que está por trás dos números. O setor de construção, especialmente, mostra muito mais uma fotografia do passado do que do presente, porque o modelo dele, chamado POC, conforme as obras vão ficando prontas, ela vai jogando como receita. Então, as vendas do trimestre, por exemplo, têm um peso muito pequeno sobre o DRE. Então, o que aconteceu nesse balanço? Eu vou até pedir já para deixar a primeira imagem aqui, que vai ilustrar um pouquinho a operação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles felizmente aceitaram que não é uma boa operação, uma operação que depende muito dos juros americanos, margem baixa, risco alto, numa outra geografia, que se mistura com uma geografia brasileira que tem outras ou coisas que a gente está olhando aqui, né? Outras premissas. Então o mercado não vinha dando valor nenhum, diria que estaria tirando o valor da Resia. E de fato uma operação ruim e que a expectativa era trazer prejuízo por muito tempo. O que eles resolveram? Tá bom, entendemos que o negócio não é bom. Vamos vender todo o nosso legado, todos os projetos que realmente não deram certo, que a gente estava trabalhando de uma forma errada, muito dinheiro para pouco retorno, no caso até retorno negativo. Vamos vender tudo, pelo menos a gente desalavanca conforme essa imagem. Então, olha o tamanho da dívida, primeiro gráfico, total da desalavancagem que eles querem ter até o final do ano que vem, e qual que é a nova dívida, 94 milhões de dólares. Ainda é alta, mas nem compara com o que é atualmente. Então, o plano dela é muito bom. Daí você trouxe com isso um segundo problema que o mercado também estava com o pé atrás. Qual que era o problema? Tá bom, vai vender, mas com qual prejuízo serão feitas essas vendas? E a companhia já trouxe para o mercado o tamanho que é no pior cenário que vai trazer esse prejuízo e já reconheceu todo ele agora no segundo trimestre. Então, quando você olha esse prejuízo gigantesco da MRV, basicamente é esse prejuízo que ela espera ter até o final do ano que vem com as vendas da Resia traduzidos a valor presente. E quem ouviu o call de resultado sabe de alguns detalhes, então vou trazer para o nosso público. A empresa falou que o que ela fez, na verdade, é o pior cenário. Com a taxa de juros americanos começando a dar uma arrefecida e com expectativa até de 2 quedas para o ano, que é o cenário mais provável no momento, pode ser, perdão, pode ser que eles consigam vender com um prejuízo bem menor do que eles estavam imaginando e eles começam até a gerar lucro. Como eles já trouxeram valor presente e prejuízo, na verdade, tudo que vier menos pior do que esse prejuízo passa a ser lucro. Então, mostrou para o mercado que o pior já está precificado, já está no balanço e daqui para frente, se alguma coisa mudar frente ao esperado, é para positivo. Então, Resia praticamente sai do radar e a gente começa a olhar agora para a operação que vem dando certo, as vendas estão acontecendo e no cenário muito bom, que é a MRV Brasil, que até para isso eu peço a segunda imagem para seguir. E Vini e Sandra, se quiserem me interromper, a qualquer momento interrompam, que o Fica à assunto é longo vontade. aqui de MRV, tá? Mas aqui eu acho que é um comentário, Pode é ficar à algo vontade. denso que a gente pergunta e é super importante para o nosso público. Mas me interrompam, tá? Acho que são mais 2 slides só aqui. Fechado. Aqui mostrando o que vem acontecendo com a companhia desde 2020. Reparem que tem o gráfico branco e o laranja, né? Daqui eu não sei se é branco ou cinza pela qualidade do vídeo que vem para mim. Então, assim, a inflação, que é o branco, a cor mais clara do gráfico, reparem que ela estava subindo muito acima do reajuste que eles faziam para os próprios imóveis. Então, subindo 9%, 24%, e a linha laranja sempre ficando para trás, sempre ficando abaixo. O que é isso? É perda de margem. Ela não estava conseguindo, a MRV Brasil não vinha conseguindo vender
com a mesma margem ao longo dos anos, porque a inflação de custos foi tão alta que ela não conseguiu repassar para o consumidor. Foi também um erro estratégico, tentando crescer, era uma época que ela queria ser grande demais do que talvez o mercado comportasse, de forma a conseguir repassar esse custo. Então ela não conseguiu, mudou a estratégia, falou, quer saber, vou ser menor aqui no Brasil também. Ela chegava a falar em 60 mil unidades por ano, agora fala, não, 40 mil unidades. Falava em praticamente o Brasil inteiro de área de atuação, agora reduziu para uma quantidade, só para as grandes cidades, aquelas que ela consegue ter um gerenciamento melhor, uma escala que faça mais sentido para a companhia. A partir daí, reparem que 2023 em diante, ela conseguiu repassar preço acima da inflação e olhando mesmo com essa base histórica. Não é só o que ela cresceu no ano, é o que ela já vem recuperando ao longo dos anos. E nesse momento, ela passou com uma grande folga o que ela repassou em relação ao custo. Com isso, aumenta muito a chance dela conseguir chegar na meta dela, que é o guidance, porque ela já está vendendo com uma margem bruta de 35%, isso ela já fala. E ela só conseguiu chegar nesse tipo de margem conseguindo repassar o preço acima do custo. Isso nos leva para a próxima imagem, Sandra, por favor. Ah, não, ainda tem uma antes, tá? Explicando só essa imagem aqui, é um fator de curto prazo. Depois eu volto a falar da questão da margem bruta de médio e longo prazo, tá? Mas o que está acontecendo agora, que ela avisou para a gente nesse call de resultados, é que apesar do Brasil estar com uma operação razoavelmente ok, já deveria estar melhor, porque ela está construindo quase 10 mil unidades no trimestre, só que ela só repassou, só teve o repasse, né, só recebeu e acabou colocando no DRE e virando caixa só 9 mil. Então, sei lá, 8%, ela poderia ter tido um receitamento e uma geração de caixa praticamente 8% acima do que ela teve. E o indicativo agora é que vai acontecer o contrário. Ela vai seguir construindo mais ou menos 10 mil unidades, só que vai repassar, ou seja, vai gerar mais caixa e ter um DRE mais bonito, compensando ainda mais o que vinha acontecendo. Então, antes estava repassando menos do que ela construía, agora vai repassar acima do que ela estava construindo, no segundo semestre inteiro. Então, indicativo muito bom do Brasil. Isso nos leva agora realmente para a última imagem, que é o que ela entende que a operação brasileira pode ter. E estamos falando aqui só da MRV, a incorporadora, fora a Lugo, a Urba, que são empresas menores que tem aqui no Brasil, e fora a Resia, que eu já expliquei para vocês que no pior cenário deve ficar meio que no 0 a 0 com uma chance de alguma surpresa positiva. Mas vamos chamar de 0 a 0, tá? Então eles estão enxergando que vão fazer 40 mil vendas de imóveis. Na verdade, eles já estão acima disso, mas depois eu volto a esse tema. Eles já estão acima dos 40 mil como perspectiva de vendas e lançamento de imóveis por ano. Margem bruta de 35% já está acontecendo. O que está mudando? Por que não aparece no balanço ainda? Por causa do POC. Ainda você tem impacto de vendas do passado que hoje aparece no DRE com uma margem mais baixa e nessa margem ponderada fica abaixo dos 35%. Se estivesse mostrando só as vendas dos últimos 6 meses, por exemplo, já estaria nesses 35%. Que levaria para uma margem líquida de 15%, ou seja, a empresa já poderia estar lucrando só na operação brasileira 1,5 bilhão. Isso é pouco ou é muito? É uma pergunta que fica. A empresa inteira hoje, contando tudo que eu falei para vocês da MRV, vale 4 bilhões de reais. Ela está dizendo que a operação dela já está no patamar de 1,5 bilhão. Então, assim, ela está muito barata, vale menos do que valor patrimonial. De novo, barata, supondo que isso de fato vai entrar no DRE em algum momento. As vendas atuais já sugerem isso. O que pode dar errado? Quando elas fizeram essa projeção, a expectativa de Selic era mais baixa, então ela vai ter uma despesa financeira mais alta do que estava projetado. Então esse é um ponto de atenção. Porém, lembra que eu comentei que ela está vendendo mais do que 40 mil unidades? Sim. Então tende a compensar o que ela vende a mais com o que ela vai ter de prejuízo a menos. Então, quando perguntado para ela, vocês acham que dá para chegar nesses 15% de margem líquida mesmo? Por esses motivos, ela acredita que sim, com viés ainda de superar esses 15%. Então, a companhia já estaria até rodando hoje perto dessa margem de 15%, que daria 1,5 bilhão, um preço sobre lucro de 3 vezes. Então, se realmente tudo isso acontecer e não tivermos surpresas nos próximos... A gente não sabe quando isso vai aparecer de fato no balanço inteiro. Eu imagino que final do ano que vem ou 2027.
mas é um potencial absurdo se der certo, e os números estão aí para mostrar que está de fato acontecendo. Desculpa essa explicação longa, mas eu acho que era um conteúdo denso, mas que eu precisava passar para o público que queria entender um pouco melhor o que está acontecendo com a MRV. As notícias são muito boas, pessoal.